Então, assim, é muito evento, muita possibilidade de acesso à informação que nós não tínhamos anos atrás. Uhum. Né? Pessoal, Tem muito podemos mais começar. oferta de cursos, de palestras, de extensão também. Então, isso acaba reduzindo e também os custos altos, né, para um congresso assim. Podemos. Boa noite a todos os colegas, advogados, advogadas, a cidadania que está nos assistindo. Hoje nós temos mais um evento que é uma proposição da OAB Subseção de Caxias do Sul e juntamente com a subseção de Farroupilha, nosso vizinho aqui, e que eu já inicio cumprimentando, então, o seu presidente, Dr. Maurício Bianchi, que também temos a honra de tê-lo como nosso palestrante hoje. O evento ele é sobre impactos da proposta de reforma tributária estadual, essa discussão que está na Assembleia Legislativa e que é importante todos conhecerem e saberem o que vai afetar nas nossas vidas, né? A gente tem ouvido falar do aumento o que mais sensibiliza, talvez, assim, o que seja mais público, né? O aumento do IPVA para os automóveis, mas não é só isso, né? Tem outros impactos que podem mudar, pelo menos, a forma de tributação e encarecer ou não ali a situação de cada empresa e de cada cidadão. Por isso, a importância desse evento, dessa discussão hoje que as OABs de Caxias e Farroupilha fazem para trazer isso para a advocacia e para toda a cidadania, esses esclarecimentos. São palestrantes também, além do Dr. Maurício Bianchi, nosso presidente aí da subseção de Farroupilha, também a doutora Jussara Ickman. Boa noite, Jussara, que é advogada tributarista, né, professora e pertence à Comissão Estadual de Direito Tributário da OAB-RS. E também temos o prazer aqui da nossa querida doutora Jane Cristina Ferreira, que é nossa tesoureira aqui da subseção de Caxias do Sul, advogada tributarista também e também pertencente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB-RS. Eu não vou me estender muito nas considerações, é só basicamente dar uma boa noite e agradecer, então, doutor Maurício, a doutora Jussandra, a doutora Jane, de terem aceitado dividir os conhecimentos aqui com toda a nossa classe, né, com a nossa categoria, e também levando isso para todos a cidadania através do Facebook, onde está sendo replicado. Mas gostaria de só fazer um breve comentário, né, que agora a gente comemorou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, né, e no fundo o que existia na decretação da independência do Brasil estava a questão tributária, né, dos impostos que era recolhido pela coroa portuguesa, onde existia uma insatisfação, né, da classe, na época ali, da classe que se formava no Brasil, a incipiente classe empresarial, agrícola que se formava no Brasil e não concordava com a tributação que estava sendo feita. E acabou, claro que também por outros motivos, mas acabou culminando com a independência do Brasil. Posteriormente, nós vamos ter, dia 20 de setembro, a comemoração da Revolução Farroupilha, que também tinha no seu pano de fundo uma questão tributária, né, onde os criadores de gado, enfim, aí tal do Rio Grande do Sul não estavam concordando com a tributação e daí feita pela coroa brasileira, né, não era mais a coroa portuguesa, né? E depois, então, que acabou culminando com a proclamação da República, né, iniciando ali na Revolução Farroupilha e depois outros movimentos no Brasil acabaram resultando ali na proclamação da República. E na proclamação da República, logo em seguida, tem a revolta de Canudos, que também tinha no seu fundo uma questão tributária, né, onde era lá os nordestinos lá não concordavam com o pagamento dos tributos. Ou seja, às vezes a gente por um lado, tu vê que o Estado brasileiro ele não aprende, né,
ele não aprende e acaba tendo que deixando levar ao extremo, né, de revoluções tal para aprender alguma coisa. E por outro lado, também se vê como é sensível essa situação, né, da tributação, porque ela vai num crescente e às vezes pode transformar até numa revolução. Evidentemente que não estou defendendo aqui nenhuma revolta, né? Mas é só para trazer essa questão histórica do o porquê que é importante a gente conhecer e a gente saber os impactos que a gente vai ter, porque se existe um momento para mudar isso é agora, enquanto ainda está em discussão lá na Assembleia Legislativa. Obrigado, então, a todos e uma boa palestra para todo mundo. Eu passo a palavra, então, para a doutora Jane, que vai fazer as considerações de abertura. Obrigado. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas, então, que estão nos assistindo. Hoje nós temos a grata satisfação de poder contar com a colaboração do presidente da subseção de Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, como referido pelo Dr. Rude, sendo um evento conjunto com a subseção de Caxias. E o Dr. Maurício prontamente aceitou o convite a fazer parte desse evento, e nós ficamos muito agradecidos e honrados por ele ter aceito também ser um dos debatedores. Muito obrigada, Dr. Maurício. Eu quero agradecer também a nossa colega Jussandra Hickman, uma expoente do direito tributário do nosso estado, que eu tenho a honra de ser colega da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, e essa comissão da qual eu referi, ela é nossa vice-presidente. Então, na noite de hoje, a gente propôs debater um tema que é bastante atual, relevante para toda a população gaúcha, né? E trazer para todos os senhores e senhoras um pouco da proposta da reforma tributária feita pelo Executivo Gaúcho, destacando alguns pontos principais e os impactos que poderão advir, né, caso essa proposta seja aprovada pela Assembleia Legislativa. Inicialmente, me permitam, eu vou fazer a leitura do currículo, então, dos nossos debatedores, né? Dr. Maurício Bianchi, advogado tributarista, mestre em Direito e professor universitário, presidente da OAB da subseção de Farroupilha. A doutora Jussandra Hickman é advogada tributarista, especialista em Direito Tributário pelo IBET, LLM em Tributação da Empresa e de Negócios na Escola de Direito da Unicinos, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB, da Seccional do Rio Grande do Sul, membro efetivo e conselheira da FEGT, que é a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, coordenadora do Café Diálogos Tributários da Unicinos de São Leopoldo, membro efetivo do Instituto de Estudos Tributários e membro efetivo também do Instituto de Advogados do Rio Grande do Sul, IARES. Mentora do Women in Law Mentoring Brasil, professora convidada do curso de pós-graduação em Direito e Processo Tributário na prática pela Unisc, SEISC. Então, muito obrigada de novo, doutor Maurício, doutora Jussandra. E o cerne do nosso debate, ele é o projeto de lei 184, tá? Que traz uma série de proposições de reforma tributária, e nós vamos destacar aqui a questão do CMS, IPVA e do ITCD, né? A Assembleia pretende votar esse projeto no dia 16 de setembro, e nos parece bastante oportuno trazer esse tema ao debate, tá? Objetivando um melhor esclarecimento sobre a proposta apresentada pelo Executivo. A nossa proposta hoje é fazer um debate bastante informal, né? Sem nenhum cunho político, ideológico, partidário, mas sim nos restringindo a uma análise dos principais pontos, né, dessa proposta apresentada. Por vezes pode ser uma forma
de críticas, né, até muitas vezes em relação a ele, sempre de uma forma bastante respeitosa, né, e que os colegas poderão, sim, participar através dos seus questionamentos, através do chat. Então, nos escrevam, né, as dúvidas ou as sugestões e o que julgarem necessário, e a gente vai, ao longo do debate, fazer a reprodução dos envios desses chats. Então, passo a palavra para a doutora Jussandra, né, que vai nos trazer, então, uma visão, a sua visão em relação à reforma, e, no segundo momento, com o doutor Maurício, tá, que fará uso da palavra. A palavra é tua, então, doutora Jussandra. Obrigada. Obrigada, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao gentil convite, tanto da doutora Jane Cristina Ferreira, como do doutor Rudimar Brogliato, tá certo? E do doutor Maurício Bianchi, que nos conhecemos através de um recente convite, né, para uma fala na SIC Serra, e aí nós começamos a discutir essa questão da reforma. Eu preciso, antes de entrar exatamente na reforma, passar para vocês o motivo pelo qual ela veio, numa questão, num regime de urgência, através de um PL, e a gente analisar o atual cenário para ver se é viável levar a votação neste momento. Por que o Rio Grande do Sul apresentou esse projeto? Agora, final de julho, 10 ou 11 de agosto, que chegou a minuta para nós, contribuintes gaúchos, né? Primeiro, em razão da queda da arrecadação em decorrente à Covid, somado ao fato de que, no ano de 2021, serão reestabelecidas, então, as alíquotas ordinárias de 17% e 25%, que desde 2015 foram majoradas, né, extraordinariamente para 18% e 30% para as blue chips, que nós chamamos, né, que é comunicações, energia elétrica, que representam, então, cerca de 30% da arrecadação gaúcha. Então, já no ano que vem, se estima uma queda de 2,85 bi, que você já deve estar cansado de ouvir na imprensa, né? E vem, então, com um discurso cativante, né? De simplificação da tributação, de redistribuição da carga tributária, vem também vendendo o estímulo à atividade econômica perdão pela brincadeira, mas eu digo estímulo à atividade econômica só se for do estado vizinho, né? Que nós já estamos tendo um êxodo empresarial bem grande para o estado de Santa Catarina, e tudo indica que isso só vai aumentar, não só para Santa Catarina, como para outros estados. Vem com o argumento de redução do ônus fiscais para as famílias, né? Com a possibilidade de devolução de ICMS para as famílias, a promessa, então, de devolução para as famílias de baixa renda e a modernização da administração tributária. Quem recebeu os slides e ouviu a primeira fala do governador na segunda quinzena do mês de julho, confesso para vocês que quando eu olhei, eu até comentei com o doutor Maurício, quando eu li os slides do início, eu pensei, olha, não está tão ruim assim, sabe? Não pensei no pior. Enxerguei mesmo muitos pontos positivos. E até gostaria assim, de referir que nós vamos falar hoje só do 184, tá? Mas junto do projeto foi apresentado 2 PLs, o PL 185 e 186, que trazem aspectos bem positivos para o contribuinte gaúcho, que não diz respeito à carga tributária, tão somente à modernização, ao programa Nos Conformes, que é um programa semelhante ao que já tem em São Paulo, na verdade, para estreitar até relações com os contribuintes e melhorar o ambiente entre a Secretaria da Fazenda e o Fisco, né? E vem também com o Código de Boas Práticas Tributárias, que é uma espécie de código de defesa do contribuinte que nós chamamos. Então, isso já era uma demanda antiga, já era, não nos conformes até mais recente, mas o código esse já vinha sendo tratado há mais tempo. Mas vem junto com o pacote para dizer assim,
não é tão ruim assim, nós temos pontos positivos. E tem mesmo, nesse 184 não veio só a questão do aumento da carga, veio também a redução, por exemplo, de multa moratória, porque o judiciário já reconhece que a multa moratória superior a 100%, ela tem um caráter confiscatório, então o Estado, para parar de sucumbir, vem agora e reconhece na legislação, né? E traz isso como um benefício. E também algumas reduções para pagamentos já no momento da impugnação, quando desiste do recurso, antes da esfera judicial, já tem algum desconto ali na penalidade, o que é positivo para o contribuinte e que nós até gostaríamos que fosse, que já tivesse tido um PL nesse sentido, algumas questões, inclusive, que a Comissão de Direito Tributário da OAB estadual já propôs também, num grupo interinstitucional que nós temos. E traz também alguns elementos bem semelhantes, então, ao da PEC 45 também do IBS, que vem nessa batida da simplificação do sistema. Mas esse projeto vem, e aí eu vou mostrar os principais pontos dele, eu e o Dr. Maurício, num momento em que nós estamos vivendo a maior crise sanitária e econômica da nossa época, sem sombra de dúvidas, né? Ninguém imaginou que a partir do segundo semestre de março nós estaríamos em isolamento, adotando medidas de distanciamento social, com fechamento das atividades econômicas, né? E aí veio, somado a isso, uma queda do PIB brasileiro de 9,17 só do segundo semestre para o primeiro, e ainda uma queda de 11,4 em relação ao segundo semestre deste ano, comparado com o do ano passado. Então, são números alarmantes. Nós temos diversos estabelecimentos comerciais, especialmente do varejo, do setor de alimentação e prestação de serviços, fechando as suas portas. Desemprego enorme. Só no mês de junho, no estado do Rio Grande do Sul, junho ou julho, não recordo, só em um mês foi registrado mais 125 mil desempregados, né? O estado já soma 1,1 milhão de desempregados antes e se agravou pós-pandemia, né? Não só com a pandemia, né? E é uma crise em que nós nem começamos a sentir. E sabe por quê? Porque está sendo injetado na economia um valor para mitigar essa queda do PIB através do subsídio social, que é o auxílio emergencial. Só que nós sabemos que este subsídio tem data para acabar. Não há espaço fiscal para continuar em 2021. E quando vai vir essa crise? Quando acabar esse auxílio emergencial e essas vagas de emprego, esses postos de trabalho não puderem ser realocados, né? Readmitidos. Então, assim, nós, diante desse cenário de incerteza, de insegurança, porque ainda não temos vacina, ainda não temos medicação, outros países já estão vivendo uma segunda onda de contágio. Nós temos um projeto de lei do Estado do Rio Grande do Sul, que é apresentado em regime de urgência, com cerca de um mês para discussões, no momento em que os parlamentares não podem discutir em plenário, né? Eles não podem discutir pessoalmente, onde felizmente nós temos o meio virtual para as entidades poder debater, como hoje nós estamos fazendo, e inúmeras entidades representantes da sociedade, representativas da sociedade estão fazendo, onde ele vem com esse pacote bonito e quando tu abre o presente, tu te decepciona. Quando nós vamos olhar alguns pontos bastante preocupantes para este momento econômico vivido. Tá? O principal deles que trago é a retirada de isenções de produtos da cesta básica e também da cesta básica de alimentos, né? Nós temos visto nos últimos meses, em razão da alta do dólar e do aumento da demanda, uma inflação dos produtos de primeira necessidade, especialmente arroz, feijão e outros itens, assim, leite, ovos, né? Só o arroz, aqui no Rio Grande do Sul, já se fala em mais de 20% no preço. Nós sentimos isso no bolso.
né? Você imagina aquele assalariado que ganha um salário mínimo, que hoje tem pesquisas que já demonstram que quem ganha um salário mínimo paga não só a título de tributo sobre consumo em relação ao ICMS, mas todos os tributos sobre consumo. Eu falando naqueles 5, que também são objeto da PEC 45. Já se paga 37% da sua arrecadação em tributos sobre consumo, considerando essas isenções da cesta básica, esses benefícios fiscais. Aí imagino para quanto vai ir esse percentual sobre a receita do trabalhador se passar esse projeto em que nós vamos tributar, num primeiro momento, a 12% e depois a 17%, itens que hoje não são tributados. E aí eu estou falando de arroz, café, açúcar, hortaliça, ovos, leite, frutas. Nós estamos falando de preservativos, que são itens essenciais. E aí eu questiono para vocês. Vou ainda abordar, e depois a doutora Jane pode até aprofundar mais e questionar mais. A justificativa é de que vai haver uma redistribuição melhor da carga, e por isso que será feito essa tributação dos itens essenciais da cesta básica, mas que será revertido para mitigar a regressividade, vai ser restituído parte do ICMS para a população de baixa renda, até 3 salários mínimos, né? E aí tem critérios para isso. Se acredita que ainda assim vai haver aumento de carga para essa população, tá? Mesmo com essa devolução parcial, e aí a Federação já apresentou de quanto seria esse aumento, né? Salvo engano, eles prometem restituir 60, mas vai ter um aumento de no mínimo 80 para quem ganha o salário mínimo, então ainda assim haveria aumento da carga de R$20. A ideia do governo de se tirar isso também é para manter a tal das 2 alíquotas, que é a justificativa para simplificação. Como se reduzindo de 5 alíquotas que hoje nós temos vigente para 2, estaria resolvido o problema, né? Quando nós sabemos que isso é uma grande falácia, porque nada de simples tem na tributação do ICMS, né? Nós continuaremos com base de cálculo reduzida, nós continuaremos com uma série de benefícios fiscais, crédito presumidos e cálculos a se fazer, então nós não conhecemos a alíquota efetiva de cada produto, né? Assim falando, não é puramente 17, não é puramente 25, 25 ainda das blue chips, que esse é um ponto positivo que a gente vai chegar depois. Então, assim, nós não podemos falar em simplificação, porque no atual sistema não tem como, e também não resolve simplificar apenas com a redução das 2 alíquotas, até porque nós continuaremos com inúmeros produtos com substituição tributária, nós continuaremos com diferencial de alíquota, ao que tudo indica. Então, ainda com a necessidade do ROT, inclusive empresas que não podem utilizar o ROT ainda tem que fazer, que é o regime optativo transitório, fazer o ajuste do ICMS-ST. Então, nós ainda continuamos com esse manicômio de cálculo do ICMS próprio e cálculo do ICMS-ST. Além disso, nós temos, então, a oneração também do gás de cozinha, né? Que me parece que não é essencial, porque vai subir de 12 para 17. E aí o governo justifica que, para mitigar essa regressividade, vai ter a redução do combustível, da energia elétrica e comunicação, né? Então, para 25. Só que eu pergunto para os senhores, vocês acreditam que essa redução de 25% do combustível vai chegar na bomba? Eu pergunto para vocês se vai. Se vocês acreditam que o varejista do posto de combustível vai nos repassar essa diferença. Quando que houve a redução da carga e houve a redução do preço? Isso também fica para reflexão. Outra questão, quem ganha mais de 3 salários mínimos, 4, 5,
e tem alta demanda com educação e saúde, porque estes não terão direito à restituição, né? Não quer dizer que tu ganha 4 salários mínimos, que tu tem condições de suportar tamanha carga tributária sobre os itens essenciais, né? Inclusive de medicamentos, e inclusive de medicamentos que são importantes para o combate aos sintomas do Covid, estão nessa lista, né? Que passarão a ser tributados primeiro a 12, depois a 17, né? Aí nós estamos falando de analgésico, antibióticos, remédios para hipertensão. Além disso, vai haver aumento da carga tributária a partir de 2022 para o setor de transporte interestadual, que já vem sofrendo muito os efeitos em razão tanto do transporte por aplicativos, que mudou, foi uma novidade, como também pela própria pandemia, que reduziu muito o número de passageiros, né? Tem a questão do aumento também da alíquota do vinho, mas garantem que vai continuar ele sendo competitivo, porque fariam uma cola, então, do benefício fiscal já dado pelo Estado de Santa Catarina. E aí até já comentei com o doutor Maurício, quando fala em complexidade, chega a ser, em simplificação, chega a ser cômico, porque eu desafio vocês a olhar como se calcula o crédito presumido do vinho no Estado de Santa Catarina. A dificuldade que se tem e os critérios para se aferir, sabe, é complexo. Então, nós não estamos trazendo simplificação para o Estado do Rio Grande do Sul. Não tem como transformar e simplificar um tributo que é extremamente complexo e que é gerenciado ou de competência de 27 estados diferentes. Então, não há como ter uma unificação e uma simplificação. Por fim, então, vem essa questão do fundo, né, que foi criado, que vai ser criado, se passar, né. Primeiro, se falou nos slides que o fundo teria 10%, né, seria de 10% do valor do crédito presumido, então deveria, vai onerar mais as empresas, porque antes tu tinha um crédito presumido de X reais, sobre esse valor tu vai ainda ter que contribuir com 10%, para um tal de fundo, que nós não sabemos se o Estado do Rio Grande do Sul tem competência constitucional para isso. Então, nós vamos ainda arriscar, de novo, uma litigiosidade em matéria tributária. Já tem um caso no Rio de Janeiro, já tem uma DIN, eu até trouxe o número aqui, que é a DIN 5635, não foi julgada ainda. O Estado do Rio de Janeiro, ele instituiu um fundo muito semelhante, mas eu questiono vocês, se tem caráter compulsório, tem cheiro de tributo, está previsto lá no artigo 3º do CTN. E a competência para instituir esse tributo está no texto constitucional. Que contribuição é essa? Né? Aí o subsecretário da Receita disse que não é tributo, porque não é compulsório. É só tu não querer usar o benefício fiscal, ou seja, te condiciona para usar o benefício fiscal a contribuir ao fundo. Mas eu pergunto para vocês, quem consegue competir no mercado gaúcho sem usar o benefício fiscal, ou no mercado nacional, ou seja? Então, são essas questões que eu deixo para vocês analisarem. Ainda tem a questão de redução da faixa de isenção do Simples, eu vou deixar para o Maurício ainda fazer alguns comentários também. Tem algumas coisas que foi falado no PowerPoint, né, Maurício? Também vou deixar para a gente, já comentou antes, que não foram contempladas, né? Algumas promessas para o empresário gaúcho que no texto não veio. Tem também a questão do DIFAL. Uma delas bem importante é que Opa, sumiu a Jussandra, né? Deve ter tido algum problema técnico. Acho que quer seguir, Maurício. Depois, quando volta, ela complementa. Não, vamos lá, então. Bom, acho que ela está mandando aqui uma mensagem. Deixa eu ver aqui.
ela já retorna, né? Ela informou. Bom, eu vou dar sequência aí no que ela estava falando, mas antes disso eu queria agradecer aí ao presidente Rudimar, aí, um grande amigo aí, e parceiro, né, da nossa subseção aqui de Farroupilha. Já fizemos outros eventos em conjunto aí, a pandemia quis nos atrapalhar um pouco, mas encontramos uma forma aí de unir as subseções novamente. Quero agradecer também a doutora Jane aí, a nossa amiga aí, que também nos fez o convite aí, como trabalhamos na mesma área, né, doutora Jane, conhecemos aí os dilemas aí do direito tributário e talvez essa proximidade fez me estender esse convite, o que eu me sinto muito grato aí, e também por dividir com a doutora Jussandra, a qual eu tive a felicidade de conhecer aí há poucos dias, aí, em função dos debates acerca da reforma tributária, e foi, de fato, um prazer aí, muito grande aí debater essas questões, ao passo que ela é uma grande conhecedora também da área, juntamente com a doutora Jane. Eu queria até fazer uma referência aí ao que o Rudimar comentou, e até, se me permitam, deixar as formalidades de lado aí. Tu comentaste aí, Rudimar, acerca da independência, né? Que nós discutimos as questões tributárias, a doutora Jussandra já voltou aí. Discutimos as questões tributárias lá desde a época do Império, né? Naquela época nós chamávamos o quinto dos infernos, né? Que eram os 20% que a gente pagava de tributos, né? E hoje esses 20%, esse quinto dos infernos, já está em quase 40%, né? Então, talvez por isso que a gente chegue nesse dilema e trazer sempre a questão tributária à tona, ao passo que talvez o maior sócio que nós temos na empresa é o próprio governo, né? Então, é por isso que se torna tão importante aí trazer a questão tributária para o debate, e porque ela, de fato, impacta muito aí na seara aí empresarial e na vida de todos, porque, de certa forma, é no bolso do consumidor que vai respingar qualquer aumento, e é por isso que nós estamos aqui também debatendo. A doutora Jussandra pontuou muito bem aí os meandros aí da reforma tributária, e eu queria destacar aqui dois pontos muito importantes aí que me parecem que nortearam a ideia do governo de propor essa reforma. O primeiro deles é a simplificação, né? O governo disse que um dos objetivos da reforma tributária proposta era a simplificação, e outro era o estímulo à atividade econômica pós-pandemia. E, de certa forma, é o que nós comentávamos, me parece que essa reforma ela não está trazendo a necessária simplificação ao nosso sistema tributário, na medida em que, como nós vamos verificar, e até a Jussandra comentou antes, existem questões complexas que não vão simplesmente sair do panorama atual. O fato de unificarmos alíquotas, isso não vai representar simplificação da questão tributária. Como ela falou, a redução de base de cálculo vai permanecer, diferenciais de alíquota, créditos presumidos, que são muito difíceis aí de serem apurados. Então, essa reforma não vai trazer, no nosso ponto de vista, com todo respeito aí, ao governo, essa chamada simplificação. E muito menos, no nosso ponto de vista, o estímulo à atividade econômica, né, pós-pandemia. Na medida em que, na nossa visão, e até contrariando, com todo respeito ao que o governo do Estado propôs, no nosso entendimento, né, Jussandra, efetivamente vai haver um aumento da carga tributária. Como nós podemos verificar, se formos analisar pormenorizadamente os itens, a cesta básica ela vai aumentar 142%. A cesta básica de medicamentos vai aumentar 142% também.
né? O transporte municipal, que talvez seja o item que mais vai impactar, vai ter um aumento de 165%. O vinho, que é um item muito importante na nossa cadeia produtiva aqui da Serra Gaúcha, vai aumentar de 18 para 25%, né? Tendo um aumento aí de 38%. As refeições, os bares e restaurantes, né, vão ter um aumento de 129%. Ovo, leite, hortifruti, pão, massa, que são itens importantes na nossa cesta básica, vão simplesmente sair de uma isenção que nós temos hoje, né, para uma tributação progressiva em 3 anos. Isso aí vai chegar de 7% até 17%, sendo que outros estados não tributam esses itens. Então, isso nos preocupa muito porque certamente vai impactar consideravelmente a nossa competitividade. Né? Como foi comentado antes pela Jussandra, essa é uma preocupação que nós temos aí na discussão dessa reforma, porque nós temos ao nosso lado o estado vizinho, que é Santa Catarina, que está roubando as empresas do Rio Grande do Sul. Eu tive um cliente há 2 semanas atrás que me pediu: olha, Maurício, se essa reforma for aprovada, nós vamos ter que encontrar meios para criar filiais para outros estados aí, transferir parte da produção em função de o estado do Rio Grande do Sul ele está se tornando inviável, né? Isso é uma realidade que nós vemos, e esse é um dado importante para nós trazermos para o debate, porque existe até um estudo, né, chamado a curva de Laffer, né, que é esse economista que inventou. Quanto mais, chega um ponto que quanto mais se aumenta o tributo, chega um ponto que começa a cair a arrecadação. E talvez esse seja um dos grandes problemas desses aumentos reiterados de impostos, né? Mas voltando especificamente aos itens da nossa reforma, agora mais precisamente em relação ao ICMS, que é o que a gente está discutindo agora, o que nos preocupa é que tem itens da reforma que o governo ele pontuou como benéficos, né? Como a Jussandra comentou lá no início. Quando a gente se deparou com o PowerPoint, existiam pontos que nos pareciam favoráveis na reforma, pontos interessantes, que depois, quando foi apresentado o projeto de lei efetivamente, esses pontos que, em tese, eram muito positivos, tiveram a sua análise interpretativa relativizada. Por quê? Porque o projeto de lei não foi especificamente o que foi tratado no PowerPoint. E aí eu começo identificando alguns exemplos, como, por exemplo, a redução da alíquota no mercado interno para 12%. Então, para quem não atua assim muito na área tributária, como é que funciona? Qualquer compra e venda de insumos, né, dentro do Estado, a tributação é 18%, que em tese até no final do ano reduziria para 17%. E aí, qual é a intenção do governo? A intenção do governo é, entre os estabelecimentos, entre os contribuintes, reduzir essa alíquota de 18%, que reduziria para 17%, para 12%, o que seria algo muito benéfico no projeto. Só que o que nós observamos é que no projeto de lei ele estabelece inicialmente uma restrição de aplicação para essa redução para 12% de uma lista, de certa forma, um pouco mais extensa, em 2021. 2022, essa lista ela cai consideravelmente, os itens, né? Se resume a poucos itens, e em 2023 não há previsão, né? Ou seja, um dos grandes benefícios da indústria seria esse, né? E que o governo, de certa forma, ele reduziu consideravelmente quando apresentou a proposta legislativa. Outro item
que é muito importante é o chamado DIFAL, que é o Imposto sobre Fronteira, né? Quando as empresas elas adquirem, principalmente as empresas, vamos falar agora nas pequenas e médias empresas que estão enquadradas no chamado Simples Gaúcho. Essas pequenas empresas, quando elas compram produtos para revender de outros estados, elas, quando esse produto ele entra no estado a 12%, é necessário pagar antecipadamente o chamado DIFAL, diferencial de alíquota, que é a alíquota de entrada, que, por exemplo, é 12%, para 17%, no caso 18% hoje atualmente. Então, essa diferença de 12 para 18, o contribuinte, o comerciante, ele tem que pagar antecipadamente na entrada desses produtos. E a ideia inicial do governo, com essa reforma, era de extinguir o DIFAL, ou seja, as empresas não precisariam mais pagar esse diferencial de alíquota, essas pequenas e médias empresas. Só que o que nos surpreendeu é que no projeto de lei não há extinção do DIFAL. No projeto de lei existe a previsão de que o Poder Executivo, ou seja, a lei estabelece que o Poder Executivo tem a possibilidade e a faculdade de dispensar o diferencial de alíquota quando a diferença entre a alíquota interna e a alíquota que vem de fora do Estado ficarem até 5%. Então, não há o atendimento daquela promessa inicial, ou seja, o governo prometeu extinguir o DIFAL na apresentação inicial do PowerPoint, mas, na verdade, na apresentação do projeto de lei, não era bem isso que estava prevendo, né? Então, de certa forma, isso faz com que o que estava sendo previsto passou a ser, de certa forma, relativizado, né? Outra questão importante para as indústrias, principalmente, é o direito ao crédito do material de uso e consumo. O que isso significa na prática? Significa que, quando eu compro, por exemplo, um insumo para uma máquina, né, ou seja, uma peça, uma bobina que se desgasta do processo produtivo, essa peça ela passa a ter direito ao crédito, né? Só que esse crédito de uso e consumo, previsto lá inicialmente na apresentação inicial do governo, para que ele possa permitir esse crédito, ele depende de uma autorização do CONFAZ, que é o órgão que integra todas as secretarias da Fazenda dos 27 estados do Brasil, e que sem autorização do CONFAZ, ele não pode conceder esse crédito para os contribuintes aqui do Rio Grande do Sul. E é importante referir que, desde que foi criado esse crédito, autorizada a possibilidade desse crédito lá em 1996, quando foi editada a lei complementar, a entrada em vigor desse dispositivo que permite o direito ao crédito do uso e consumo vem sendo prorrogada reiteradamente. Tanto é que em 2019, né, Jane, a possibilidade desse crédito foi prorrogado para 2033, né? Então, com certeza, isso vai demorar muito para se perfectibilizar, e talvez o governo fez uma promessa de algo que ele já tinha certeza de que não iria cumprir, tanto é que nem mencionou isso no projeto de lei. Outro fator importante, que também é um fator muito positivo no projeto, lá inicial, e que talvez isso dependa, talvez não, depende de autorização do CONFAZ, da mesma forma que o crédito de uso e consumo, é o creditamento dos bens de capital, que hoje, se eu compro uma máquina fora do estado, eu não posso me creditar integralmente no mês que eu compro esse ICMS. Eu vou me creditar em 48 meses. Se eu comprar essa máquina
de uma empresa aqui de dentro do estado, eu vou poder me creditar em 24 meses. O governo, na proposta dele, é reduzir esse prazo para o creditamento imediato no mês seguinte, só que isso também depende de autorização do CONFAS. Então, nós estamos diante de prejuízos certos, né, que são esses aumentos de alíquotas, né, e de benefícios incertos, que muitas vezes não dependem nem do próprio governo para que o contribuinte tenha benefício. Então, por isso que eu vejo, e isso não é uma visão minha, é uma visão aí da Jane, uma visão da Jussandra, a visão de inúmeros outros colegas tributaristas, e de economistas, principalmente, é que, de fato, essa reforma aí, ela vai impactar e vai trazer aumentos consideráveis aí ao contribuinte gaúcho. E eu diria para o contribuinte gaúcho, não para a empresa que vai pagar o imposto só, mas sim para o consumidor final, porque esse imposto ele é repassado para o consumidor e é ele que vai arcar com esse ônus. E aí eu já faço um gancho para falar sobre o chamado devolve ICMS, que é o que a Jussandra comentou antes, que é o sistema que o governo encontrou de diminuir a regressividade do ICMS. O que é a regressividade do ICMS? O ICMS ele é um imposto regressivo por natureza, ou seja, quem efetivamente paga mais por esse imposto, quem tem o maior ônus por esse imposto é quem ganha menos, ou seja, as classes menos favorecidas, porque quem ganha mais não tem um impacto tão grande desse imposto. Então, por isso que ele é chamado regressivo. E a ideia do governo, de certa forma, ela é muito boa, a intenção dele de instituir o Devolve ICMS, fazendo com que parte desse imposto, que proveniente desse aumento, seja devolvido para as famílias de baixa renda, que ganhem de 1 a 3 salários mínimos. Só que um problema que nós vemos em relação a essa sistemática, que não existe em estado nenhum, né? Nós seríamos, em tese, precursores, é a dificuldade de implementação e dos controles que o governo vai ter que ter e dos próprios cuidados que os contribuintes de baixa renda vão ter que ter para receberem efetivamente esse retorno do ICMS. Porque a forma criada pelo governo para instituir essa devolução é parte fixa, né? Ou seja, o contribuinte vai receber no mínimo R$30 por mês, né, Jussandra? E a outra parcela, ela vai ser de acordo com o que a família ou o consumidor de baixa renda, o contribuinte de baixa renda, vai gastar no supermercado. Então, ele vai comprar lá tantos itens da cesta básica, para o seu controle, ele vai ter que guardar a nota fiscal para verificar se o valor que foi devolvido depois para ele fecha com aqueles produtos que ele comprou, que compõem a cesta básica e que estão naquela nota fiscal. E o governo pretende devolver isso através de um cartão para os contribuintes que não tenham conta bancária, mas isso certamente vai ser muito difícil de implementar. Então, eu digo, essa reforma, como a Jussandra falou inicialmente, ela, naquela apresentação inicial, ela parecia muito interessante, mas, de certa forma, quando nós tivemos acesso ao projeto de lei, toda essa visão que nós tínhamos, ela foi um pouco prejudicada, e até falando, depois podemos entrar na questão política, que nós estamos acompanhando, nós vemos aí, do ponto de vista da votação desse projeto de lei, efetivamente, que foi encaminhado, na nossa visão, como a doutora Jussandra comentou, de forma abrupta, sem permitir uma maior discussão, tudo leva a crer que esse projeto ele tende a não ser aprovado, né? Então, essas seriam as considerações assim, do bojo da reforma relativo ao ICMS que eu reputaria importante aí colocar e talvez a Jussandra tenha algo aí para complementar.
Jane, só complementando algumas coisas que eu não consegui antes concluir, peço perdão, porque acabou caindo meu computador. Na verdade, acabou, é a hora do backup automático, 20 horas, e eu esqueci de girar e acabou desligando. Essa questão que o Maurício falou, eu tenho alguns pontos ainda para complementar, e hoje eu ouvi o Fábio Osterman, do Partido Novo, falando e preocupado. Depois o Maurício vai comentar como é que está o movimento nos bastidores, com os parlamentares, né? Porque é importante esse papel da sociedade civil articular com o parlamento para que esse projeto não saia, né? Felizmente as entidades estão se movimentando bastante, mas a preocupação é que, por ser um PL, é maioria simples, né? Então, se fala em 28 votos, mas nós temos que contar os presentes. E a preocupação dele, que com 15 votos pode passar esse projeto, dependendo do número de presentes. Então, assim, a gente sabe, ele estava até com medo de que, como o voto é virtual, possa haver algum problema com parlamentares, com a internet, que não funciona, porque nós temos muitos que ainda não se posicionaram, né? Então, é importante esse debate e essa pressão que a sociedade civil tem feito através das entidades para que efetivamente não passe. E vou mostrar mais alguns detalhes, assim. Por exemplo, outra preocupação desse Devolve ICMS para as famílias é de que nós não podemos esquecer que esse tipo de política, no momento de crise, pode ser contingenciado, né? Ou seja, assim como nós atrasamos salários, nós não temos como garantir que o governo não vai fazer mão disso para pagar salários. O governo já fez uso de todos os depósitos judiciais para pagar folha de salários, que não poderiam, a rigor, ser mexidos, né? Então, assim, que é uma garantia para o cidadão, que é uma garantia para a parte processual, né? Então, assim, confiar de que esses valores serão efetivamente devolvidos, até porque nós confiamos, então, nos slides apresentados pelo governador do estado, e neles, inclusive, continha também a possibilidade de transferência dos créditos de ICMS de forma ampla aos créditos de exportação, que eu não achei no PL, tá? E que continua sendo, tendo que litigar judicialmente para os contribuintes poder ter direito a essa transferência dos créditos sem limitação, né? Outra questão importante que me parece que não foi, que foi esquecida e que isso reduziria muito, aí sim eu acreditaria em maior justiça tributária e, inclusive, maior simplificação do sistema. Uma revisão dos MVAs, parece que o governo não está preocupado com isso. Ampliação do regime optativo de tributação, na verdade, o ajuste ICMS, ou acabar com esse ajuste, ou ampliar a opção, né? Nós temos empresas do regime geral, com faturamento do lucro real, com faturamento acima de 78 milhões, salvo engano, eu não sei qual é, eu acho que é 78, salvo engano, que não podem fazer parte do ROT, né? Então, grandes empresas não têm essa possibilidade, são obrigadas a fazer o ajuste, o que dá um custo de conformidade gigantesco, né? E viabilizar, então, isso que eu coloquei, a questão das transferências dos créditos elétricos. Isso foi uma promessa também, e que nós não vimos no PL. Ainda, sobre o DIFAL, também era esperado alguma previsão, não só que o executivo viesse na própria lei o fim, e também constasse expressamente a questão do Simples, que não constou, e nem a questão das empresas foi excepcionado dos produtos com substituição tributária. Ou seja, ainda que o executivo venha a acabar com o diferencial de alíquota, ele ainda vai manter para os produtos com ST, o que acaba não tendo um efeito prático, dado o número de produtos com substituição tributária. Por fim, quanto ao IPVA e ao ITCD, que também vai ter uma majoração, né, e uma ampliação da faixa de isenção para os veículos
com mais de 20 anos, passarão a ser tributados com até 40 anos de existência, mas também a questão do ITCD, que vai aumentar as alíquotas. A ideia, então, para compensar a perda de arrecadação dos 30% das blue chips, essa perda de 5% iria migrar, então, para o IPVA e para o ITCD, né? Uma outra preocupação que eu fiquei no ITCD, além de aumentar para a alíquota máxima, que hoje é 6 para 8, no caso de causa-mortes e doação, a alíquota máxima 4 vai passar a ser 5, prevê expressamente a tributação sobre previdência privada, né? E isso é um desestímulo para o contribuinte que precisa migrar para o que já tem uma previdência privada, e mais, vai totalmente contra ao entendimento jurisprudencial de que é um seguro, né? Então, nós vamos aumentar a litigiosidade porque os contribuintes vão a juízo para afastar a cobrança do ITCD, né? E perde a arrecadação também o Estado nesse quesito. Uma outra crítica que se faz, além de só falar em aumentar a alíquota, não possibilita também o aumento a possibilidade de parcelamento do ITCD para doações, o que muitas vezes acaba impedindo que os contribuintes possam fazer uma doação, porque não tem recurso para pagar à vista o valor do tributo. O IPVA muda também a questão das faixas ali de isenção, também aqueles descontos que é dado para o motorista ou para o bom pagador, né? Para o bom motorista, perdão. E eu adoro aqueles descontos, aqueles 2 descontos, tanto da nota fiscal gaúcha eu faço uso, e das multas. Eu acho que é um estímulo para a gente ainda cumprir as regras de trânsito. Se eu levo uma multa, eu sofro porque eu perdi aquele desconto, sabe? Então, acho que acaba perdendo o sentido dos descontos e, ao mesmo tempo, gerando, fazendo com que nós perdemos ainda mais a competitividade com o Estado de Santa Catarina. Nós já sabemos que muitos carros são emplacados em Santa Catarina justamente porque lá o IPVA, a alíquota é inferior, é de 2%. Isso vai fazer com que ainda ou se reduza o consumo, né, de veículos ou de determinado valor, acaba interferindo na tomada de decisão do contribuinte na hora de adquirir o determinado veículo. Nós temos um aumento de 0,5%, né? E ainda fazendo com que haja o maior êxodo também para o estado vizinho, né? Eu acho que são essas as considerações ainda que eu tinha para colocar sobre os principais impactos que vai ter do projeto, assim. Mas assim, apesar das críticas, esses são os pontos mais dolorosos, eu acho, do projeto, que precisariam ser modificados, né? Porque o projeto, ele também tem pontos positivos, como eu referi no início, mas aí nós precisaríamos de um evento muito maior para trazer cada um dos pontos trazidos. Mas, assim, na sua maioria, eu entendo prejudicial, especialmente em relação ao aumento da carga neste momento em que a sociedade gaúcha respira com a ajuda de aparelhos, né? Nós já não vínhamos bem antes da pandemia e agora, então, precisando de um socorro, não são todos os setores, mas eu penso no momento em que muitos contribuintes tiveram que a juízo pedir diferimento do pagamento dos seus tributos, né? E precisaram postular, inclusive, a substituição de garantias em processos em matéria tributária para poder fazer uso de algum depósito judicial, onde se clama por um novo refis, por um novo refaz, por suspensão da exigibilidade de créditos, um socorro. Como que nós vamos aumentar a carga tributária? Especialmente para aqueles que serão até mais onerados com a crise, que é a população de baixa renda, né? É a população que está tendo acesso aos produtos essenciais graças ao auxílio emergencial do governo. Essa mesma população é que vai pagar muito mais caro
pelos itens da cesta básica, os alimentos indispensáveis à sua sobrevivência. Então, eu acho que o fundo devolve ICMS, ele não vai ser suficiente, não sabemos se ele vai ser efetivamente utilizado por todas as famílias, se vão saber manejar, se vão buscar essa complementação através do aplicativo da Nota Gaúcha para fazer o cadastro, né? Sem contar os riscos de fraude, como nós vimos no auxílio emergencial, né? Também tem esse risco de alguns contribuintes que não fariam jus a esse benefício também virem a ser beneficiados. Acho que são essas as principais considerações. Obrigada, doutora Jussandra, obrigada, Maurício. Eu vou fazer um papel aqui mais de questionadora, tá? Em relação à questão dessas... Eu acho que seria, de fato, importante nós referirmos a alguma coisa desse projeto, tá? Que pudesse trazer algum tipo de benefício para a sociedade gaúcha. Então, eu gostaria do pronunciamento de vocês em relação a um ou dois pontos disso, e também questionar se, não passando, na verdade, a gente já vê um movimento, né, desde a data que foi entregue o projeto de lei, que foi no dia 10 de agosto, eu acho, para a Assembleia Legislativa. A gente tem ouvido, né, e tem visto algumas manifestações por parte de algumas entidades, tanto empresariais quanto da sociedade civil. A própria FAMURS, que teve uma audiência ontem com o governador, né, relatando alguns pontos que ela entende que realmente não tem como manter no projeto de lei, principalmente a questão dessa tributação dos produtos da cesta básica, que isso vai impactar sobremaneira na população de baixa renda, né, e vai aumentar ainda mais a carga tributária. Mas, em relação, por exemplo, à questão dos pontos positivos, né, dessa eventual simplificação que poderia ter na apuração do tributo, vocês enxergam alguma coisa nesse sentido no projeto de lei, diante do que o próprio governo já se manifestou? Pode falar. Eu diria o seguinte, o ICMS, na verdade, ele é um imposto muito complexo, por natureza. Ele é um imposto de difícil interpretação, ele tem muitos benefícios, né, setoriais, e, de certa forma, isso faz com que seja difícil a sua apuração por natureza, como eu comentei. Agora, eu tenho encontrado dificuldades aí de ver algum ponto positivo nessa reforma, porque de fato alguns pontos que seriam benéficos, como eu comentei, eles talvez não se concretizem pelo que tudo tem se caminhado, e os prejuízos eles são certos, né? Só que nós temos que também pensar nessa perda de arrecadação que o governo vai ter. O governo, com essa a redução automática das alíquotas que vai ocorrer no final do ano, né, ele vai ter uma perda aí de 2,85 bilhões de reais. E aí, o que muitos deputados com os quais eu tenho conversado, né, e dialogado a respeito, eles têm procurado nos questionar, né, Jussandro? Então, me apresentem alternativas, me apresentem sugestões, o que pode ser feito, né, em substituição a essa proposição que o governo fez. Bom, primeiramente, eu acho que nós temos que considerar que a governadora Ieda, que sucedeu o governador Rigoto, que foi o primeiro que aumentou as alíquotas temporariamente, foi o governo Rigoto, né, que foi sucedido pela governadora Ieda. E da mesma forma que o governador Leite, a governadora Ieda ela tentou manter
esse aumento no início do seu mandato, né, em função do grande déficit que ia ocorrer caso isso não se perfectibilizasse. E, por surpresa, ela não conseguiu maioria na Assembleia e as alíquotas caíram, né, automaticamente. Ela perdeu consideravelmente a arrecadação. O que o governo Ieda fez? Ele teve que remanejar as contas, né, negociar com fornecedores, e qual é o resultado que nós tivemos? Foi o único governo que nos últimos 40 anos conseguiu fechar suas contas com superávit. Teve o governo Brito também que conseguiu, né? Só que o governo Brito teve a receita das privatizações, né? Então, isso aí a gente tem que entender que não pode entrar nesse cômputo. Então, o governo Ieda fez um trabalho muito grande para equalizar as contas e fazer uma compensação interna através de economias para compensar essa perda de arrecadação. Então, talvez, o que o governo tem que fazer agora é encontrar mecanismos para reduzir a sua despesa, né, da mesma forma que o governo Ieda fez. Claro que as coisas os sucessivos governos que vão assumindo, às vezes vão prejudicando essa conta, né, e talvez não seja tão fácil agora como foi, que também não foi fácil, no governo Ieda. Mas aí, o que eu tenho visto aqui como sugestões? Por exemplo, o governo está trabalhando com privatizações, né? Eu acho que o governo tem que dar andamento, mais agilidade a essas privatizações. Outro ponto importante, o governo tem que tentar eliminar privilégios no funcionalismo público. Quais são os privilégios a que eu me refiro? Dar encaminhamento à PEC do duodécimo. O que é a PEC do duodécimo, para quem não sabe? É a chamada PEC de combate aos privilégios. O que é isso? Existem determinados setores no Estado que recebem aumentos independentemente do caixa do governo, ou seja, aumentos reais e que o governo não pode se negar a concedê-los, que são os poderes legislativo, poder judiciário e o Tribunal de Contas. Então, são poderes em que recebem aumentos constantes, independentemente das contas do governo, e que isso, no nosso entendimento, diante da situação calamitosa que o Estado se encontra, tem que certamente ter um encaminhamento mais proativo por parte do governo, o que, segundo economistas, geraria uma receita, aí, se isso prosperasse, de 4 bilhões. Né? Nós temos aí também a questão só para nós termos uma ideia de como o Estado é ineficiente. Nós temos, por exemplo, a CE. A CE ela deve em torno de 4 bilhões para o governo. Então, por que o governo não deixou chegar nesse estado? Né? E aí sempre cabe ao contribuinte pagar a conta. Ah, não deu, vamos aumentar tributo. Ah, as contas estão ruins, vamos aumentar tributos. Então, chega um momento em que a sociedade civil ela tem que se organizar de uma maneira e dizer, olha, basta, chega, vamos tentar, eu tenho que encontrar alternativas para fazer com que não se sobrecarregue, como sempre se fez, o contribuinte. Então, eu acho que existem mecanismos para o governo trabalhar, né, para minimizar esse déficit que certamente vai ter, caso não haja a aprovação dessa reforma, ou também, né, Jussandra, em último caso, que isso foi comentado, existe a possibilidade do governo trabalhar no sentido de manter algo que ele prometeu, né, que não iria prorrogar, mas como ele não está conseguindo cumprir, talvez uma alternativa seria manter as alíquotas das blue chips, né, que são as chamados setores mais sensíveis do governo, manter as alíquotas que estão, né, e manter a alíquota geral em 18%, ao invés de reduzir para 17%. Talvez esse seja um caminho. Não sei se a Jane ou a Jussandra tem alguma consideração a fazer, alguma sugestão dentro disso.
fora disso que eu tenha colocado? Me parece, talvez, né, que realmente seja isso que o governo, claro que o ideal seria fazer uma aprovação de uma reforma tributária ampla, mas que abarcasse, também tem aí a questão da reforma administrativa estadual, que está inserida, teria que estar inserida também nessa contextualização toda, porque nós sabemos que o comprometimento do Estado em relação à folha de pagamento, né, que não sobram muitas receitas para outros setores. Talvez, né, estou conjecturando aqui, talvez isso seja efetivamente o que vai acabar culminando com a questão da não aprovação. Olha, eu levei à Assembleia uma proposta, né, não foi aprovada, vai ter, sem dúvida alguma, eu acho que vai ter pressão significativa aí dos municípios, porque perde a arrecadação com a redução a volta à origem, as alíquotas a patamares de 17%, né? Perde muito a arrecadação dos próprios municípios também, né? Porque parte da arrecadação é passada aos municípios. Então, talvez ocorra, de fato, uma pressão por parte dos próprios municípios, né, pelo fato de não se fazer, de fato, uma aprovação nestes termos, mas que se mantenha, né, que se faça a prorrogação dessas alíquotas, do jeito que está. Não sei qual é a tua posição, Jussandra, em relação a isso. Eu acredito, assim, hoje eu já ouvi notícia na rádio de que o governo já diz que não vai haver outra alternativa, se não ser aprovado, de buscar a prorrogação das atuais alíquotas, né? Retornando rapidamente essa questão da simplificação que tu perguntasse para o Maurício, né? Tanto eu não acredito que vá simplificar nada, porque nós temos as bases de cálculo reduzida, nós temos os créditos presumidos, como nós falamos, então não é simplesmente pegar um produto e jogar 17%, entende? Para as blue chips, talvez sim, seja simples de fazer esse cálculo, mas para os demais setores, não. Cada NCM de tributo, e aí não adianta só simplificar parte de alguma questão no estadual, porque nós temos todo um sistema tributário nacional sobre o mesmo produto. Aí, além de saber como vai calcular o NCM de determinado produto do teu estabelecimento, tu tem que ver como ele é tributado a nível federal. Então, ele é extremamente complexo. Talvez seja... por isso que o momento era de aguardar uma reforma tributária nacional. Nós temos duas PECs tramitando a 45 de 19 e a 110 de 19, que estavam... uma delas já estava bem avançada até na Câmara dos Deputados, e havia a fala de se levar logo à votação. Agora, recentemente, o presidente mandou segurar e vai passar a administrativa na frente, mas nessa reforma estaria dentro o ICMS, entende? Para daí sim tentar uma simplificação maior, embora eu também tenha algumas críticas àquele projeto, precisaria de uma série de ajustes ainda, mas talvez era a hora do governo estadual parar. E quando eu ouvi o Maurício falando que não vê nada de positivo no projeto, eu faço algumas alterações. O que eu não vejo de positivo é o aumento da carga, que vem toda disfarçada com os pontos positivos de simplificação, entre outras questões. Mas se a gente for olhar, os 3 projetos têm vários dispositivos que não implicam em aumento, que são demandas antigas do contribuinte, em termos de melhoria do trato entre a fiscalização e o contribuinte. E eu penso que esses projetos já deveriam ter sido apresentados bem antes. Inclusive, coloco mais esse do Devolve ICMS, que esse ponto não acho interessante, mas ele não é algo novo. Ele já foi apresentado, esse estudo, em 2016, por um servidor público que fez, eu acho que até seu trabalho de doutorado, agora eu não me recordo o nome é o fiscal, ele apresentou até para nós na Comissão
de Direito Tributário, da seccional, todo esse trabalho de devolução para a população de baixa renda para redução da regressividade. Então, isso poderia ter sido apresentado em 2016, se quisesse, algo nesse sentido de redução da regressividade e até essas alterações no processo administrativo tributário. Então, foi inserido nesse pacotão da reforma, que é um pacote de uma reforma estrutural grande, porque mexe muito no setor primário, especialmente, mas e também na tributação sobre o patrimônio, mas foi colocado no meio dele uma série de dispositivos que não seriam ruins se não fosse o aumento da carga. Então, isso que eu falei para vocês, se for olhar toda a questão do processo administrativo tributário, redução de algumas multas por infração tributária, para pagamento, eu até deixaria, sabe, seria a favor da sua aprovação. Mas, infelizmente, em relação ao aumento da carga, e o governo segue insistindo que não vai haver aumento, ouvi hoje, né? E mais, ele, inclusive, está aterrorizando a população na imprensa de que vai haver uma precarização dos serviços públicos, né? Quem ouve diz que o que tu vai deixar de pagar sobre o consumo, tu vai pagar em segurança, né? Tu vai sentir pela falta de segurança, pela falta de pavimentação nas ruas, entre outros serviços essenciais, né? Então, eu acho isso um absurdo, porque eu penso que não está passando para a população a real, né? E efetivamente, eles dizem que já fizeram a reforma administrativa, porque no final do ano passado, início desse ano, houve uma reforma administrativa só para os servidores públicos que não compõem a elite do funcionalismo. Então, mexeu nos triênios de professores, de servidores do judiciário que são auxiliares, que não têm um salário tão impactante nas contas públicas. Então, essa reforma que foi feita, ela foi já uma reforma muito importante, mas ela não mexe aonde deveria ser mexido, que foi o que o doutor Maurício falou. E essa reforma mais incisiva nos outros setores, nos outros poderes, nós sabemos que é bem difícil de acontecer, né? Nós mexemos com muitos interesses, então não é algo fácil. E aí a conta fica para o contribuinte. Mas alguém terá que fazer, né? Alguém terá que fazer. Exato, exato. Vocês chegaram vocês têm conhecimento se essa reforma traz alguma coisa em relação à questão de precatórios ou não trata dessa? Não trata. Não verifiquei nada nesse sentido. Não. O que eu... Pode falar. Porque me parece que a situação ficaria muito pior do que está, né? Diante dessa situação de que ou a reforma não vai passar ou vai continuar as mesmas alíquotas, com aumento de gastos públicos, é uma situação bastante complexa. Se não trouxe absolutamente nada. Eu li o projeto de lei e também realmente não encontrei absolutamente nada sobre o tema. Então, é uma situação que o Estado, além de ser um grande devedor, vai ter um endividamento maior, né? Se de fato isso... O Estado já não paga hoje, né? Com a dificuldade de déficit que vai ter ainda maior, a possibilidade é que não cumpra menos do que está cumprindo hoje aí o pagamento dos precatórios. Enquanto o que o Maurício colocou da CE é um verdadeiro absurdo, é o maior devedor contumaz do estado do Rio Grande do Sul. E eu não entendo como não se faz nada, porque todos os meses o contribuinte gaúcho que paga a fatura de energia elétrica, ele que paga este ICMS, e não vai para os cofres públicos. É utilizado para cobrir outros rombos da CE, para cobrir as reclamatórias trabalhistas da CE. Então, são vários problemas que precisam ser sanados. Então, eu acredito que o tema é complexo, mas é bem pertinente essas discussões
principalmente porque aqueles que mais sofrerão com o aumento da carga, seja na reforma estadual ou na federal, nem sabem que pagam tributos. Hoje eu achei muito interessante que eu vi deputados, vi na imprensa, eles estavam na Andradas, eu acho, no centro de Porto Alegre, mostrando para a população e chamando para ver quanto que ia ser o aumento do valor dos produtos. Então, é importante que se chame a sociedade para entender o que está acontecendo, né? Porque aqueles que talvez serão mais impactados nem estão sabendo, porque não acham que não pagam tributo, né? Porque está inserido no preço dos produtos. Me causou bastante surpresa, Jussandra, isso que tu comentaste antes hoje eu praticamente não ouvi no noticiário e não li jornal, dessa questão do discurso, né, um pouco de coação por parte do governo, né? Olha, então, se não for aprovado, vocês vão ter menos segurança, vocês vão ter menos prestação de serviços aqui ou ali, porque isso, para nós, que somos pessoas um pouco mais esclarecidas, a gente até consegue questionar, não, mas e para quem está ouvindo isso diariamente, né? Eu não ouvi isso hoje, eu ouvi faz 1 ou 2 semanas, eu lembro que eu comentei, foi na Rádio Pampa, numa entrevista, eu ouvi essa fala e fiquei bastante surpresa, porque inclusive era tão absurdo que eu ouvi algo assim, ó, que tipo assim, vai estragar o pneu do carro, vai ter outros danos, entendeu? Uma coisa assim, de que tipo, vai ter mais buraco nas ruas, vai faltar segurança. Então, com certeza, para o leigo que ouve isso, acaba gerando um temor maior, né? Uhum. E também vem essa promessa da devolução do ICMS, que ela efetiva até pode vir a acontecer, mas será que efetivamente aqueles números apresentados vão ser suficientes para suprir o aumento? Nós já estamos com um aumento muito grande nos produtos da cesta básica, porque estamos exportando muito arroz, o dólar está muito alto, aumentou a demanda interna, então isso fez com que o preço se elevasse. E aí, ainda assim, nós vamos botar mais 17% em cima do arroz, que já subiu 20%. Então, tudo isso a gente tem que analisar. E com certeza, aquele que ganha 1, 2 ou 3 salários mínimos, que não tem instrução, não consegue nem enxergar isso, quanto está pagando sobre os seus produtos, né? Bom, pessoal, já estamos a quase 1h30, né? Aqui no nosso debate. O pessoal não tem nenhum questionamento. Então, eu gostaria se vocês quiserem fazer as suas considerações finais ou algum tema que gostariam de enaltecer, fiquem à vontade. Talvez o que eu poderia fazer só para finalizar rapidamente, aí como é que está a discussão e a possibilidade de aprovação desse projeto na Assembleia, né? Eu tenho acompanhado aí as entidades aí que estão articulando, tenho contatado deputados, até a Jussandra tem participado comigo aí das reuniões aí da SIC Serra, né? Que a SIC Serra é uma entidade que congrega 15 associações industriais e comerciais aqui da nossa serra, né? Então ela tem um peso muito grande e está cobrando um posicionamento contrário aí dos nossos deputados da região. Teve até uma reunião aí quinta-feira passada, né, com os deputados, e a cobrança está sendo muito grande aí para não aprovação dessa reforma. A Federação, ela fez uma enquete junto aos deputados e, segundo a enquete que eles fizeram, eles já têm formalizada o compromisso de 32 ou 34 deputados que não aprovam a reforma, né? Então, isso, se efetivamente não houver mudanças, dificilmente essa reforma vai ser aprovada. Então, talvez o caminho do governo vai ser, talvez, dar mais tempo para discussão em relação a essas possibilidades de mudança, porque eu acho que
tem muitas coisas interessantes aí, que eu digo, não no projeto como ele está, mas a possibilidade de um debate maior e uma construção melhor, que é essa questão da possibilidade de diminuir a regressividade do imposto, né, efetivamente, para devolver para as famílias de baixa renda de uma forma mais eficiente do que consta aí. Isso é uma questão importante, que eu acho que pode ser discutido, pode ser evoluído, e não tratado na forma de urgência como o governo propôs. Então, eu acho que tem muito a se discutir, e talvez aí o que o governo deve fazer nesses próximos dias, pelo que a gente tem visto, é postular uma prorrogação dessas alíquotas majoradas aí por mais um período, né? Então, talvez o caminho do governo seja esse, né? Então, só para fazer um fechamento de como é que está a questão política atual hoje. Ótimo. E porque da necessidade de se correr até final de setembro, né? Nós temos em direito tributário que observar a anterioridade, né? Que tem que ser aprovado no ano anterior e 90 dias antes do aumento de tributos. Então, precisaria estar até o final de setembro aprovado para que pudesse entrar em vigor, principalmente a questão do IPVA, né? Para o ano subsequente, já que inicia em janeiro o fato gerador ali, para poder aumentar as alíquotas e não ter essa discussão da anterioridade e do prazo nonagesimal, né? Dos 90 dias que antecede. Então, por isso que eles estão com tanta urgência, mas infelizmente nos deram só um mês para debater. É verdade. Na verdade, essa propaganda que seria uma reforma onde se trabalhasse bastante a questão da regressividade e que também se tributasse muito mais a questão de patrimônio ao invés de imposto sobre consumo, não me parece que é muito real. Esse discurso é um pouco falacioso nesse sentido, porque o que eu tenho lido e o que eu tenho visto, a tributação sobre patrimônio, ok, tem a questão do PVA, tem a questão do ITCD, mas o mote realmente de todo o projeto é a questão, ainda está focado na questão do imposto sobre consumo, né? Eu queria, então, finalizar, agradecer muito a disponibilidade de vocês de trazerem esses temas aqui para a nossa subseção e também agradecer muito a parceria do Dr. Maurício, nossa subseção de Farroupilha, e nos colocar, né, à disposição também para eventuais eventos futuros, sempre contando com a sabedoria e a excelência do conhecimento de vocês. Eu agradeço muito. Passo a palavra para o Dr. Rude, então, para fazer um encerramento. Obrigada. Obrigado, Jane. Eu acho assim, ó, que a gente fez a missão institucional da ordem, né, de trazer à luz esse debate para a cidadania, né? Eu acho que isso que é tirando da parte do aspecto de controle da classe, esse é o nosso papel, esclarecer as pessoas de uma forma, enfim, o que está acontecendo e a conclusão cada um tire a sua, né? Então agradeço muito Maurício, meu colega, meu vizinho aqui de ordem, né? Em mais essa parceria, a doutora Jussandra, que tive o prazer de conhecer agora por conta desse evento, né? De a gente conversar e se conhecer. E a nossa querida Jane, que é a nossa tesoureira e que controla os nossos gastos e faz os controles dentro da nossa casa, né? Agradeço aí a todos os colegas que prestigiaram, né, pelo Zoom ou pela plataforma ali do Facebook, tá? E espero que no momento próximo a gente possa replicar esse evento de forma presencial, né? E aí a gente possa nos cumprimentar e até nos despedirmos mais fraternalmente.
Mas por hora Obrigada. fica meu abraço, minha boa noite, meu boa noite aí para todos. Então. Boa noite, obrigada a todos também. Boa noite, agradeço Boa noite. o convite. Muito Obrigada. obrigada. Muito Até obrigado breve. pela oportunidade. Tchau. Um abraço.